Boa noite, tudo bem? Como é que você está? Mais uma semana e nós estamos reunidos de novo pela internet. É um jeito novo, um jeito diferente da gente estar reunido, mas nós estamos reunidos dessa maneira. Nós conseguimos nos conectar dessa forma e certamente nós veremos algo a respeito disso hoje. Mas o que importa é que a gente tenha sempre o nosso coração voltado e o nosso coração bem próximo, bem ligado ao Senhor Jesus. E por isso nós podemos usar esse tipo de ferramenta, YouTube, Facebook, Instagram, o próprio WhatsApp, todas essas ferramentas que nós temos, elas podem e devem ser usadas para evangelização. Por isso que nós estamos utilizando. Um momento como o que temos, um momento diferente, um momento de exceção, mas é um momento útil para a gente viver, para a gente experimentar essas novas tecnologias e para a gente entrar nelas da maneira correta, para abençoar as pessoas e para fazer o nome do Senhor conhecido. Por isso nós estamos aqui. Louvado seja o Senhor porque você está assistindo isso hoje. Louvado seja o Senhor porque você está louvando a Deus junto com toda a congregação, junto com toda a igreja. E louvado seja o Senhor porque você e eu estamos aprendendo a fazer a vontade dele nesse momento. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. E ela está lá no Salmo 117. Abra sua Bíblia ou então acompanhe o texto. Salmo 117. Na minha versão, talvez a sua seja diferente, mas na minha versão diz assim: Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Veja o quanto Deus é bom. E não é por um pouco de tempo, mas é por todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Nós temos que entender isso e temos que contar para as outras pessoas isso. E eu quero lembrar você que nós temos pessoas na nossa congregação que talvez não tenham acesso à informática, não tenham acesso a essas mídias que nós estamos usando. E seria interessante que você, de alguma forma, pudesse entrar em contato com elas. Tentar falar com elas, tentar fazer uma visita para elas, é muito importante isso. Né? Lembrar dos nossos idosos, lembrar das pessoas que talvez não tenham o mesmo tipo de acessibilidade que nós temos, mas lembrar delas e colocá-las também em oração. Lembrar também que os nossos louvores, as nossas orações chegam ao Senhor. E lembrar também que Ele responde, Ele nos dá o seu parecer, Ele fala a nossos corações e nos dá a direção para o nosso trabalho. Mas eu queria que você pudesse lembrar dessas pessoas, né, dos nossos queridos que não estamos tendo acesso a eles nesse momento. Lembrar dos nossos amados também, não só da igreja, mas também aqueles de longe, que são nossos parentes, são nossos amigos, que há algum tempo já não nos encontramos por uma ou por outra razão, mas lembrar sempre que o Senhor tem propósito e que isso que nós estamos vivendo, isso que nós estamos experimentando nesse momento, não é para sempre, mas é por um momento, e por esse momento que estamos vivendo, vamos viver da melhor maneira e vamos fazer então com que o nome do Senhor seja conhecido. Vamos louvar ao Senhor, mas antes vamos nos aproximar dele em oração. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti e pedimos a Tua graça. Pedimos, ó Deus, ao Senhor, que derrame sobre nós a unção do Teu Espírito, que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, e que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, faça uma grande transformação nas nossas vidas. O que quer que esteja acontecendo conosco nesse momento, Deus, seja uma doença, uma enfermidade, seja um descompasso, um desequilíbrio emocional, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja derramando da Tua graça e falando aos nossos corações e nos ajudando, Senhor Deus, a fazer a Tua vontade.
que nós possamos perceber, ó Deus, a Tua mão, e que nós possamos voltar a ter equilíbrio, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, aqueles que estão enfermos. Muitos nós temos notícias, ó Deus, que têm ficado enfermos, doentes. Mas também nós temos sabido de muitas pessoas, ó Pai, que têm sido curadas, que têm sido alcançadas pela Tua cura, Pai. Em nome de Jesus, Pai, esteja com eles, com todos, Pai. Com os médicos, com os enfermeiros, com os profissionais de saúde, com os profissionais que ficam por trás dos hospitais, administração, manutenção, Pai, que são tão importantes, dos hospitais, das unidades de saúde, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja com cada um, fornecendo a eles, ó Deus, as necessárias capacitações, ó Pai, para que eles possam fazer a Tua vontade e desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível. E em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos aceitar nessa noite, que o Senhor possa aceitar os nossos louvores, aceitar as nossas orações, ó Pai, e que chegue ao Senhor tudo isso, ó Pai, com um aroma suave, como realmente, ó Deus, nós desejamos que seja agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então agora a gente vai cantar ao Senhor, a gente vai louvar a Deus através das canções, a gente vai louvar o Senhor através desse ministério de louvor que nós temos tido e cada dia nós podemos nos surpreender, né? Cada dia nós podemos nos surpreender com o que Deus tem realizado através da vida deles. Que nós possamos sempre enxergar a graça do Senhor na vida dessas pessoas, desses jovens que têm se empenhado em fazer sempre algo novo, fazer sempre algo que nos surpreenda e que agrade ao coração de Deus. Vamos louvar então o Senhor junto com eles. Trouxe vida a todos nós.
Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é
Que bom poder participar de um momento tão alegre, de um momento tão gostoso quanto esse. E certamente Deus tem nos abençoado, falando aos nossos corações através desses louvores. É interessante sempre lembrar que durante esse período de louvores nós cantamos o nosso amor ao Senhor, mas também o Senhor, através do seu Espírito, fala profundamente os nossos corações. O Senhor, através do seu Espírito, toca nos nossos corações e nos ajuda a nos conectarmos com Ele de uma maneira muito mais profunda. Mas agora nós precisamos dar início à mensagem. E você viu, a mensagem dessa noite chama-se Conexão. E por que conexão? Porque é um momento um momento específico na história da humanidade, um momento em que nós estamos vendo certas coisas que foram construídas no decorrer das últimas décadas, das últimas 3 ou 4, nas últimas 3 décadas principalmente, nós vimos algumas tecnologias sendo desenvolvidas e vimos algumas coisas que, inclusive, nos assombram essas tecnologias que nós temos visto. A gente pode perceber, por exemplo, a quantidade de informações que a gente consegue, que são disponibilizadas, e nós podemos alcançar determinadas informações através de 2 ou 3 toques, comandos no teclado do nosso computador ou no teclado do nosso celular. Nós podemos ter acesso a informações muito preciosas e muito profundas. Nós temos acesso literalmente a todos os livros da humanidade. Literalmente, todos os livros que foram catalogados, de uma forma ou de outra, nós podemos ter acesso através da internet. Nós podemos ter acesso aos trabalhos de grandes filósofos, de grandes teólogos, de pessoas muito inteligentes que antigamente era de difícil acesso. Eu lembro no seminário, há 20 anos atrás, durante o meu período no seminário, era muito difícil a gente ter acesso a algumas coisas. Já era mais fácil, mas era difícil ter acesso, por exemplo, a alguns comentários. E era muito caro, era um valor bastante absurdo, alguns comentários, alguns grupos de comentários. Eram volumes imensos. Eu lembro de alguns colegas que faziam consórcio para conseguir comprar uma determinada coleção de comentários. Eu não cheguei a comprar, mas porque eu utilizava sempre o da biblioteca do nosso seminário, mas muitas pessoas fizeram essa compra. Agora, eu posso ter acesso àqueles mesmos documentos utilizando o teclado do meu computador. Então, é um período muito interessante o que estamos vivendo, esse período em que todas as pessoas estão conectadas de uma forma ou de outra. A gente sabe que, como eu falei antes na abertura do nosso culto, algumas pessoas, por idade ou por não ter o traquejo para lidar com determinada tecnologia, ou por decisão própria, né, não se aproximam disso, não se aproximam de certas coisas, acham que isso é superficial. De certa forma estão certos, e com certeza estão certos. Mas nós virtualmente nós estamos conectados a todas as pessoas do mundo hoje. Essa mensagem que você está assistindo, que nós estamos participando, ela vai ficar para a posteridade. De uma forma ou de outra, quem sabe daqui a gerações, as pessoas possam ter acesso a essas palavras que eu estou compartilhando com você hoje, que estamos ouvindo, e podem então perceber o que aconteceu aqui, nesse ano de 2020. Elas vão entender o que aconteceu. Vai servir como um documento histórico. E nós estamos vivendo isso de maneira particularmente pessoal. É interessante, mas é um momento esse momento de conexão, de percebermos a conexão que temos uns com os outros,
é um momento também para avaliarmos a nossa conexão com Deus. Eu queria que você lesse comigo o texto de Jó. Jó, capítulo 12, versículos 7 ao 10. Jó, capítulo 12, do versículo 7 ao 10, a palavra diz assim: Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Jó capítulo 12, versículos 7 ao 10. Esse texto fala, é um dos momentos da história ali do Jó, e é um dos momentos de reflexão e de devoção, né, em toda aquela história, em todo aquele, e é um livro fascinante, o livro de Jó. Mas nesse momento ele tem uma reflexão profunda, o escritor reflete isso de uma maneira bastante interessante e faz uso de algumas palavras e de algumas figuras, e ele fala, pergunta para os animais, alimária, né? Pergunta para todos os animais que estão sobre a terra, pergunta para as aves, pergunta para os peixes, pergunta para a própria terra quem foi que a fez. E há uma discussão muito importante também para nós nesse momento, porque além de ser um momento de conexão intensa das pessoas umas com as outras, é um momento de intensa reflexão a respeito de que nós somos obra de alguém. E de quem somos obra? Somos obra de Deus, da mão de Deus. Mas algumas pessoas certamente não reconhecem isso. E por não reconhecerem isso, acabam se afastando e se isolando cada vez mais dessa perspectiva de que Deus é o Senhor e de que Deus tem em suas mãos o controle de todas as coisas. Por isso que é tão importante nós refletirmos sobre isso nessa noite. Refletirmos sobre a conexão que temos com Deus, a conexão que temos uns com os outros. E o que fazer com essa conexão? O que fazer com isso que nós estamos vivendo? O que fazer com isso que estamos experimentando no nosso dia a dia? Então veja, nós ao mesmo tempo que estamos vivendo um momento de profunda conexão uns com os outros, também estamos vivendo um momento de profunda desconexão pessoal, interpessoal. E também um momento de desconexão com Deus. É interessante você pensar nisso. É muito interessante você fazer parar para pensar, para avaliar, para refletir a respeito disso. Porque ao mesmo tempo que você está unido a muitas pessoas, você também está afastado das pessoas. E para que você possa entender, para que você possa compreender profundamente isso, você não pode abrir mão do contexto de que Deus está junto de você, de que Deus está no controle das coisas, que Deus está fazendo a obra dele na sua vida neste momento. Por isso, é interessante que você entenda que nós estamos num processo de conexão intensa. Tem até uma frase que talvez você já tenha ouvido falar, você já tenha ouvido, que a internet é um instrumento que conecta as pessoas que estão longe e desconecta as pessoas que estão perto. Reflete bem o que eu quero dizer. E nós precisamos reconhecer, acima de tudo, que Deus é o autor de todas as coisas, que Deus é o autor das nossas vidas, que Ele é o autor de tudo que conhecemos. Por isso, vamos refletir a respeito disso nessa noite. Então, para que nós estamos conectados? Para que nós precisamos entender essa questão da conexão uns com os outros, mas acima de tudo a conexão com Deus? Nós precisamos entender isso porque nós estamos conectados com Deus para curar e para trazer para perto. Para curar
a nossa própria vida, para ajudar a curar a vida das outras pessoas, curar a mente das outras pessoas, mas também para trazê-las para perto do Senhor e para nos aproximarmos de Deus. Então, conexão é isso. Conexão é exatamente isso. Você se aproximar de alguém e o relacionamento que Deus deseja ter conosco é um relacionamento de conexão. Ele deseja ter conexão com cada um de nós. Ele deseja isso. Tanto é que ele enviou o seu filho para viver aqui na terra junto conosco. Tanto é que ele nos traz para ele, para que nós possamos viver junto com ele na eternidade. Então, é uma coisa muito interessante, muito importante para nós entendermos isso. Entender que o que nós vivemos com o Senhor, o que nós experimentamos com Ele, o que nós experimentamos uns com os outros, essa conexão e essa interconexão que nós temos uns com os outros, serve explicitamente para mostrar para nós como nós devemos viver e como nós devemos viver, mas assim, eu penso além disso, mostra como nós viveremos na eternidade junto com Ele. Nós não viveremos na eternidade, essa é a minha crença, essa é a minha convicção. Não é uma coisa assim de, vamos ficar na eternidade deitados, tocando lira, né, sentados numa nuvem, tocando harpa, lira, alguma coisa assim. Não. Nós teremos atividades e teremos atividades de conversa, de comunhão com o Pai de maneira íntima, de maneira profunda, muito mais do que nós podemos ter hoje. E também uns com os outros. Certamente teremos isso uns com os outros. E o que nós experimentamos aqui hoje, eu poderia dizer que é um ensaio do que nós viveremos na eternidade. Mas que tipo de ensaio é esse? É um ensaio, infelizmente, é um ensaio que foi corrompido. É um momento que vivemos, é um momento, a vida, né, como nós vivemos, ela é corrompida. Você sabe, há o pecado, e o pecado nos afasta de Deus, e é como se houvesse um filtro nessa linha que estivesse corrompido. É como se houvesse uma determinada linha de comando nesse programa que temos em nossos corações, e essa linha de comando acabasse, ao invés de cumprir o papel que ela foi desenhada para fazer, ela acaba fazendo o contrário. Então, basicamente, nós precisamos nos conectar e reconectar com Deus. Nós precisamos nos reconectar com Ele. E após essa reconexão, nós precisamos nos conectar cada vez mais e fazer com que essa conexão seja cada vez mais profunda, mais perene, né? mais longe. Ela precisa ser cada vez mais resistente, né? E cada vez mais forte, para que, mesmo que venham situações complicadas, nós não percamos essa conexão. Isso também se reflete, ou precisa se refletir, com o nosso relacionamento uns com os outros. Eu queria que você entendesse isso olhando o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10 diz assim: Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer as nossas limitações, reconhecer as nossas incapacidades, reconhecer que nós não somos poderosos, reconhecer que nós não somos tão bons, tão bonitos, tão inteligentes, tão santos quanto a gente imagina. Reconhecer isso abre uma porta para que nós possamos nos aproximar mais e mais de Deus. Abre uma porta para que Deus venha e nos limpe. Olhando, ainda usando essa metáfora do computador, né, de internet, é como se
ele passasse um antivírus em nós. E esse antivírus ele só consegue agir à medida que nós nos tornamos fracos diante dele. Porque o próprio Senhor Jesus ele falou em determinado momento que ele não veio para os bons, os santos, mas ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles, ou seja, ele não veio para quem se acha bom, para quem se acha perfeito, mas ele veio para quem sabe que é fraco, reconhece que está doente e que precisa de cura. Então entenda, o que esse texto, o que o apóstolo Paulo fala para nós nesse momento é que ele se alegra, ele tem prazer nas fraquezas dele, nas injúrias que ele sofre, nas situações complicadas, nas necessidades, nas situações obscuras da sua vida, porque nesse momento ele pode reconhecer que Deus está agindo, nesse momento ele pode reconhecer que Deus está operando na vida dele, que nesse momento, no momento de fragilidade da vida humana, é um momento em que o Senhor age profundamente. E por que isso? Porque nós abrimos as portas, deixamos ele entrar. É como se fosse o poder de Deus rompendo determinadas barreiras dentro de nós. Mas essas barreiras elas têm que ser reconhecidas em primeiro lugar. Nós precisamos reconhecer que existem determinadas barreiras nas nossas vidas e nós precisamos mostrar para Deus, olha, Deus, eu tenho essa barreira, eu reconheço que isso tem me impedido de me aproximar do Senhor, eu reconheço que isso que eu tenho desenvolvido nos últimos anos ou nos últimos dias, eu tenho que reconhecer ao Senhor que isso me impede de me aproximar de Ti. Reconhecendo isso, o que acontece? Ele age e ele te torna forte, ele me torna forte. Porque ele entra com cura, ele entra com o Espírito Santo e faz a obra dele. Então, por que nós precisamos nos conectar com Deus? E por que nos conectando com Deus, nós precisamos nos conectar com a igreja? Porque essa conexão nos cura, a conexão com Deus nos cura, nos ajuda a nos transformar em pessoas melhores, nos transformar em pessoas mais suscetíveis à ação do Espírito Santo, mas também essa conexão com Deus nos leva a termos conexão uns com os outros, com aqueles que Deus tem separado para ser igreja junto conosco. E essa conexão que a igreja produz leva a palavra do Senhor a todas as pessoas. Pensa comigo o quanto a igreja tem sido útil ao Senhor nesse momento. E pensa comigo, provavelmente tem notado o quanto as igrejas e as mensagens e as pregações têm se difundido hoje. Especificamente nesse tempo que estamos vivendo, nos últimos meses, nunca houve tantas mensagens e tantas pessoas entrando na internet ou nos meios que a internet tem sido desenvolvido para a internet, as novas mídias, e quantas pessoas têm entrado nessas novas mídias e pregado e propagado a palavra de Deus. Que maravilha isso! Que maravilha saber que esse tempo que estamos vivendo, esse tempo de reclusão forçada, acaba sendo útil ao Senhor para que nós levemos a palavra para muitas pessoas que talvez nunca pudessem receber essa palavra. E olha, há muitas pessoas que não conseguem receber a palavra de Deus, mas nesse momento, através desse tipo de mensagem que nós estamos gravando hoje, por exemplo, tem recebido a palavra de Deus. Em países que a Bíblia não pode ser pregada, que um pastor não pode atuar, que os missionários vão como agentes secretos, mas hoje a palavra de Deus pode ser pregada para essas pessoas através de uma conexão de internet. Que maravilha isso! E saber que você pode ser útil compartilhando a palavra de Deus, compartilhando essa mensagem, por exemplo, com outras pessoas. E certamente você poderá ser útil ao Senhor ainda mais. Então lembra,
Para que nós temos essa conexão? Nós temos essa conexão para curar e para trazer para perto. Para curar as pessoas, para trazer as pessoas para perto de Deus, mas em primeiro lugar para curar a nós mesmos em Cristo Jesus e para curar as outras pessoas também em Cristo Jesus. É um processo em que quanto mais nos aproximamos de Cristo, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele se aproxima de nós e mais Ele age. Pensa o quanto nós podemos fazer nesse momento. Mas por quê? E quem tomou essa iniciativa? Nós podemos fazer isso porque, em primeiro lugar, Ele nos amou. 1 João, capítulo 4, versículo 19. 1 João, capítulo 4, versículo 19, diz assim: nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Então, veja só, nos primórdios, por exemplo, nos primórdios do Facebook, as únicas pessoas que podiam fazer parte dessa... Hoje todo mundo tem um perfil, quase todas as pessoas no mundo têm um perfil. Estou exagerando, é uma hipérbole, né? Mas muitas pessoas têm um perfil ou vários perfis no Facebook. Mas no começo não era assim. No começo, bem no começo, só quem podia fazer parte do Facebook eram alunos de determinadas universidades nos Estados Unidos. A partir de um determinado momento, eles liberaram, o dono, né, do Facebook começou a liberar, ele percebeu o que ele tinha nas mãos, ele começou a liberar para mais pessoas utilizarem o Facebook através de convites. Hoje em dia, né, você só podia fazer parte do Facebook se você tivesse recebido convite de alguém. Hoje em dia não, hoje em dia você pode abrir a página do Facebook e você não precisa de um convite de ninguém para entrar lá. Mas no começo foi uma iniciativa de alguém. Alguém tomou a iniciativa de criar uma rede e essa rede só podia se ligar a ela quem recebesse um convite. Amado, essa é uma metáfora perfeita a respeito do que nós estamos falando. Você não pode chegar simplesmente bater no peito e dizer: Senhor, eu vou entrar no reino de Deus, eu vou entrar no reino dos céus, eu vou viver eternamente ao teu lado. Você não pode fazer isso. Porque há uma desconexão e há uma conexão, há uma desconexão crítica que você não consegue refazer essa conexão entre você e Deus sozinho. Você precisa de alguém que te dê o acesso, que te dê o convite. E quem foi que tomou a iniciativa? Foi o próprio Senhor. Foi o próprio Senhor que enviou Cristo. Foi Cristo que se fez carne, que nos amou, que entregou a vida dele por nós na cruz. Ele tomou a decisão, ele agiu. Então Cristo tomou a iniciativa para que nós vivêssemos ao lado dele. Foi ele quem enviou o convite para nós nos ligarmos a ele. Por isso que é tão interessante esse momento, o momento de nos conectar com Deus. Mas um momento para nós pensarmos a respeito de como podemos ser úteis a Deus para levar muitas e muitas pessoas a ter contato com Ele, a conhecê-lo e viver plenamente. Então veja bem, é preciso tomar uma decisão. E essa decisão é a seguinte: ficar perto de Deus ou longe dele. Qual é a sua decisão? Então essa conexão que temos com Deus, ela serve para curar e para trazer para perto. Mas essa conexão que temos com Deus também, ela serve para transformar. Eu vou reforçar nesse ponto o que eu falei no começo, no primeiro ponto. Essa conexão que temos com Deus, ela serve para transformar a nossa realidade, para transformar quem somos,
para transformar as outras pessoas, para sermos úteis a Deus, para ajudá-lo nessa transformação do mundo inteiro. Então veja só, em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. A palavra diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Então, para que serve essa conexão que temos? Para que serve essa conexão que vivemos com Deus e que vivemos uns com os outros através da igreja? Essa conexão com Deus nos leva a termos um senso de responsabilidade, a termos um senso de urgência, responsabilidade e de urgência. Nós não estamos simplesmente para receber a palavra de Deus e ficarmos contentes e ficarmos felizes e dizermos: olha, que bom, Deus, o Senhor nos deu essa vida eterna, e agora nós agradecemos muito ao Senhor e agora vamos viver a nossa vida de qualquer jeito. Não, nós não podemos fazer isso. A conexão que nós recebemos em Cristo Jesus, ela nos leva a uma transformação das nossas vidas, para que através dessa transformação nós sejamos úteis a Ele para ajudar outras pessoas a conhecer Cristo. E veja, não é para nós simplesmente vivermos a nossa vida, vivo a minha vida com Cristo e conto para as outras pessoas que estou com Cristo. Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: o que Cristo diz para nós a respeito desse texto é que não basta você ser sal, você precisa ser usado no lugar certo. Não basta você ser tempero, você precisa ser tempero no lugar certo. Você precisa saber qual é o seu lugar no mundo e entender para que você foi chamado. E você foi chamado para ter a sua vida transformada, para reconhecer os seus pontos fracos e entregar esses pontos fracos ao Senhor, e através dessa entrega receber a cura pelo Espírito Santo, e recebendo a cura pelo Espírito Santo, você ter a sua vida transformada e anunciar às outras pessoas, através do seu testemunho pessoal, quem você se tornou em Cristo, quem você é agora em Cristo. E olha o quanto é profundo isso, e quanto é profundo esse texto, o quanto é profunda essa verdade. Saber que você vai se aproximar de Deus dessa maneira. Saber que você, através dessa transformação com o Espírito Santo, você vai ser útil a Ele para mostrar o que Ele faz na vida de alguém. O que Ele pode fazer na vida de outra pessoa. Imagina você sendo curado, sendo transformado, e aí outra pessoa olhando para si mesma e percebendo quem você é, e tendo desejo de se tornar uma pessoa parecida com você, e sem saber que na verdade ela está sentindo o chamado do Espírito Santo para se tornar parecida com o Espírito Santo. E por quê? Porque ela viu a mudança em você em primeiro lugar. Então, você foi chamado por Deus para ter a sua vida transformada, para ter a sua vida impactada pelo Espírito Santo, para assim impactar a vida de muitas e muitas pessoas. E você não pode abrir mão disso, você não pode abrir mão dessa realidade. Você não tem direito, eu não tenho direito de me esconder. A palavra é clara, você não pode ser sal e ser jogado no chão. Você tem que ser usado, né, no alimento.
você tem que ser usado para dar sabor ao alimento, você tem que ser usado para preservar os alimentos, para isso que serve o sal. O sal serve para isso, para preservar os alimentos. Naquela época, principalmente, os peixes, as carnes, elas eram preservadas assim, não tinha geladeira. E a melhor maneira que eles tinham naquela ocasião para fazer com que um alimento pudesse ser consumido por muito e muito tempo era a salga. E aí, em um determinado momento, eles pegavam e retiravam ali o sal e tomavam aquele alimento. Ele faz uma outra metáfora, ele usa uma outra metáfora da luz, né? Porque ele diz, nós somos a luz. Para que serve uma luz, senão para apontar um caminho? Um farol, para que serve um farol se ele estiver com a luz desligada ou a luz tampada? Vai acontecer o que? O navio que está sendo guiado por ele ou que deveria ter sido guiado por ele, vai encalhar numa praia. Porque ele não vai perceber, porque à noite, dentro do mar, você não enxerga as coisas. Agora, se você tem aquele ponto de referência, você pode guiar o seu navio, você pode guiar um barco através daquele ponto de referência. Então, nós somos luz no mundo, sal, tempero, algo que preserva, mas também nós somos luz que dá a direção, que aponta a direção. Não dá a direção, porque quem dá a direção é o Senhor através do Espírito Santo. Não é o Senhor Jesus que dá para nós através do Espírito Santo, mas nós somos também, como se nós caminhássemos carregando um lampião. Então, nós acendemos esse lampião e apontamos o caminho, ou escondemos esse lampião aceso, essa luz acesa embaixo de uma mesa. Para você ter uma casa iluminada, você precisa colocar essa luz no centro daquele ambiente, senão ela não vai iluminar perfeitamente. Então você precisa compreender que você foi chamado para ser luz, para ser tempero, para salgar, para preservar, mas também para dar direção. Você não foi chamado simplesmente para viver a sua vida de maneira egoísta. Então a conexão que nós temos com Deus, ela nos leva a sermos instrumentos de transformação no mundo. E veja, o que mais essa conexão faz conosco? Nos mostra que nós precisamos deixar para trás o nosso ego. Veja, João capítulo 3, versículo 30. João capítulo 3, versículo 30. A palavra diz assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aqui a gente tem a palavra, o texto, né, a declaração de João o Batista, falando a respeito do seu primo, Jesus. Falando a respeito daquele que ele havia reconhecido que era muito maior do que ele era apenas um emissário, que ele era apenas alguém que gritava no deserto e que apontava o caminho, a direção, e de repente essa luz, esse foco aparece diante dele e fala, pronto, agora ele está aqui e agora é importante que eu desapareça, que ele cresça e eu diminua, ele precisa ser evidenciado e eu não posso mais ser evidenciado. Isso fala a respeito do nosso ego. Então, não é o que eu faço para Deus, mas é o que Ele faz através de mim. Não é quem eu sou, mas quem Ele é em mim. Não é como eu sou inteligente, mas é a mudança que Ele faz na minha mente e torna a minha mente melhor. Não é a minha sabedoria, mas a sabedoria que eu adquiro conhecendo cada vez mais o Senhor. Não é simplesmente tendo um cabedal muito, né, uma quantidade muito grande de conhecimentos, mas é o que ele me mostra para fazer através do seu Espírito com todo o conhecimento que eu tenho, que você tem. Então, presta bem atenção, conexão com Deus, ela precisa fazer, se nós realmente estamos conectados com Deus, se há realmente essa conexão com o Senhor, nós precisamos reconhecer que Ele é o Senhor e precisamos então diminuir a nossa vontade de ser o foco.
E a gente está falando de redes sociais, não é? Eu usei essa metáfora, e a metáfora principal dessa mensagem é a rede social. E o que a gente vê na rede social, senão pessoas apontando para si a relevância, ao passo que nós devemos apontar para fora a relevância. A relevância tem que ser em Cristo e não em nós. Então, essa conexão ela tem que diminuir em nós a vontade de sermos nós o foco e apontar o foco verdadeiro que deve ser o Senhor. Então, se eu realmente estou conectado com o Senhor, então eu deixo de desejar ser o foco para desejar que Ele, o Senhor, seja o foco de todas as coisas e em todos os momentos. Abrir mão, assim como João fez, abrir mão de ser o principal. E João era conhecido, João era importante, João tinha uma palavra poderosa que aproximava pessoas de Deus e que confrontava a sua realidade com a realidade do céu. Mas quando ele enxerga Cristo, ele fala: eu não posso mais fazer isso, agora quem tem que ser o foco é Ele, não mais eu. Ele precisa ser o foco. E assim temos que ser nós. Conexão com Deus serve para transformar a nossa vida, para que sejamos testemunhos vivos de quem Ele é. Por isso, nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos deixar o nosso ego para trás. Você precisa deixar o seu ego para trás para viver a verdadeira vida em Cristo. Então, a conexão que nós precisamos desenvolver com Cristo, conexão que nós precisamos e devemos ter com o Senhor, ela serve para que nós sejamos curados e trazer pessoas para perto dele. Serve para que nós tenhamos a nossa vida transformada e para que a nossa vida possa ajudar a transformar outras pessoas. Mas também a nossa conexão com Deus, ela serve para que nós tenhamos vida com o Pai, vida verdadeira com o Pai, para que nós possamos perceber quem nós somos verdadeiramente nele. É para isso que nós temos essa conexão. E eu quero compartilhar com você um texto, e certamente você conhece esse texto, está lá em Lucas capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Lucas capítulo 11, versículo 1 ao 4. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Essa é conhecida como a oração modelo. E essa oração modelo, ela nos mostra como deve ser a nossa vida em Deus, como deve ser a nossa vida em Cristo, como deve ser o nosso cotidiano, o que nós devemos fazer todos os dias, com o que temos recebido de Deus, com o que temos aprendido a ser com Ele. Nós temos recebido a orientação de termos conexão integral da nossa vida com Cristo. Porque, como eu falei no outro ponto, Ele é o centro, Ele conduz, e a Ele, e somente a Ele eu me reporto. Então veja, a quem nós devemos? A quem você deve? A quem você deve as realizações da sua vida? A quem você deve o sustento? A quem você deve o que você tem? Você deve o que você tem ao Senhor. Ele conduz, Ele te conduz, Ele faz a transformação na sua vida. E por Ele fazer essa transformação, por Ele executar essa transformação na sua vida, na minha vida a cada dia,
a cada dia eu preciso me reportar a Ele, a cada dia eu tenho que reforçar essa minha conexão com Ele, reforçar essa minha integração com Ele, para que a cada dia Ele possa perceber, ou eu possa perceber, que Ele é cada vez mais o centro da minha vida. Não Ele percebe porque Ele sabe que Ele é o centro de tudo, mas para que você possa perceber quem é o centro verdadeiro. E o centro verdadeiro é o Senhor. Então nós fomos chamados para termos conexão com Deus, para termos a nossa vida. Essa conexão faz com que nós enxerguemos que a nossa vida só é vida verdadeira se estamos com Cristo. A nossa vida ela só é verdadeira se estamos ligados com Cristo, se estamos ligados com o Senhor. Por isso que é tão importante esse texto desse Pai Nosso, como é conhecido, dessa oração modelo, porque ela ensina como deve ser a nossa oração, não especificamente uma oração modelo, uma oração cheia de palavras rebuscadas, palavras difíceis, palavras que às vezes a gente nem sabe o significado, mas o nosso relacionamento com Deus precisa ser o relacionamento de um filho com o Pai. O relacionamento de dizer, Senhor, olha, Pai. Não é o Senhor lá longe, mas Pai. Não tem palavra mais íntima do que essa. Pai. Certamente você recorre ao seu Pai em muitas ocasiões. Certamente em momentos que você não pode se reportar ao seu Pai, você gostaria de tê-lo próximo. Mas o fato é que em Deus, em Cristo, nós temos acesso ao Pai. E é um acesso que nenhuma outra pessoa pode nos conceder. E esse acesso faz com que nós tenhamos vida e vida plena, vida verdadeira. Não é uma vida falsa, não é uma vida superficial, mas é uma vida intensa. E quanto mais nós nos aproximamos dele através dessa comunhão, desse compromisso, dessa confidencialidade que temos com ele, mais nós entendemos que somos filhos dele. Que somos não somente criatura, mas somos importantes para ele, a ponto dele entregar o seu filho unigênito para que estivéssemos junto dele eternamente. Então, o Pai Todo-Poderoso, faz isso conosco. Ele nos mostra quem nós somos, quem nós devemos ser, e como nós devemos nos aproximar dele, como nós podemos viver junto dele. E, em primeiro lugar, tendo essa conexão, reconhecendo quem ele é, levando as nossas realizações, levando os nossos medos, levando as nossas inseguranças, levando tudo a Ele. As nossas vitórias, mas também as nossas derrotas, as nossas alegrias, mas também as nossas tristezas. Levando as nossas certezas a Ele, mas também levando as nossas incertezas a Ele. Tudo isso porque Ele é o nosso Pai. Tudo isso porque Ele se faz presente na nossa vida, porque Ele deseja nos ter ao seu redor, nos ter junto dele. Querido, isso é sensacional. Saber que o Senhor, ele está presente. Saber que o Senhor faz a transformação em nossas vidas. E veja, essa transformação, ela não é uma coisa... A transformação que ele realiza em nossas vidas é algo profundo e é algo que deixa marcas, que faz com que o nosso coração seja impactado profundamente. Eu queria compartilhar com você mais um texto. A gente está... e esse texto é muito importante, o texto de Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Veja o que a palavra diz, o que o texto de Hebreus fala.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração de Deus. Por isso que essa conexão que temos que ter e que precisamos desenvolver com Deus é tão importante, porque conhecendo a sua palavra, conhecendo quem Ele é, a palavra dele vai nos limpando, nos tornando mais íntegros. A palavra dele, ela entra profundamente no nosso interior, no profundo da nossa alma, e vai separando o que é verdade, o que é verdadeiro do que é falso, vai separando o que é real do que é mentiroso, vai separando o que é dele do que não é, do que aquilo que não é dele, e vai separando isso e a palavra dele vai jogando fora. Pensa numa faca fazendo uma limpeza. E essa lâmina vai fazendo essa limpeza e vai tornando puro. Vai tornando pura a nossa vida. E vai nos tornando aptos a ficar cada vez mais íntimos do Senhor e cada vez mais próximos dele, porque é isso que a palavra dele faz. A palavra dele separa o que é dele do que não é, do que aquilo que não é dele, do que é santo, do que é impuro, do que é profano. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter vida com ele. Essa conexão que eu tenho, ela se resume à vida com o Pai. Vida com o Pai, é isso que você precisa ter, é isso que eu preciso ter a cada dia, vida com ele. E essa vida com ele, ela se reflete na intensidade com que eu busco a sua palavra. Porque eu tenho que ter, você precisa ter coragem para olhar a Bíblia. Eu tenho tido uma perspectiva em relação à palavra de Deus, em relação à Bíblia, de que ela é como se fosse um espelho. E esse espelho, ele me dá duas imagens. Ele reflete quem eu verdadeiramente sou, quem eu sou nesse momento, e mostra quem eu deveria ser em Cristo. E aí eu posso optar por uma dessas duas imagens e torná-la real. E a questão é, olhando para esse espelho, qual imagem você decide tornar real? A imagem desse ser humano decrépito, desse ser humano malvado, inútil, ou desse ser humano purificado, transformado, desse ser humano apto a ser instrumento nas mãos de Deus para transformar a humanidade? Há um momento decisivo que nós temos diante de nós agora. Há uma decisão importante que precisamos ter nesse instante, de ter essa conexão com Deus ou não, de vivermos uma vida sincera com o Senhor ou continuarmos tendo a nossa vida de faz de conta, de termos uma vida íntegra ao lado do Pai ou termos uma vida falsa. Você precisa tomar essa decisão. Você precisa tornar Jesus, Cristo, o centro da sua vida nesse instante. Nada é mais importante no mundo inteiro do que isso, do que tornar Jesus o centro da sua vida. Que maravilha saber que Deus nos ama tanto. Que maravilha saber que nós somos alvo do amor de Deus. Que maravilha saber que Ele entregou a vida do Cordeiro de Cristo por nós na cruz. Que maravilha saber que Ele nos ama e que Ele nos deseja ao lado dele. Que maravilha saber que, através desse instrumento, mesmo longe, nós podemos estar próximos uns dos outros. Eu quero dizer a você que você precisa ser forte. Certamente a sua vida tem sido mudada, assim como a minha. A vida da sua família tem sido mudada nos últimos tempos. Certamente você tem tido muitas dúvidas e muitas incertezas, mas eu digo para você, em Cristo nós podemos ter confiança.
Tudo mais pode desfazer ao nosso redor, mas em Cristo nós podemos ter confiança. Em Cristo nós podemos ter vida e vida plena. Em Cristo nós podemos realmente ouvir a voz do Pai e trazer a voz do Pai para dentro de nós. Encerrando essa mensagem, esse culto, eu quero desejar a você uma semana plena, cheia do amor de Deus, cheia da graça do Senhor. Eu quero convidar você a compartilhar a palavra do Senhor com outras pessoas, a usar esse instrumento que Deus nos tem dado hoje, a internet, as mensagens que a gente tem gravado, para compartilhar com as pessoas. Usar as mídias que nós temos. Nós temos um site muito, muito bacana. E ao final da mensagem, no último frame, nós temos ali uma lista com todos os nossos, com o nosso site, com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube. Tudo isso você pode compartilhar com as pessoas. Você pode compartilhar o link do nosso site com alguém e certamente a pessoa vai ser abençoada. Você pode ser instrumento de Deus para alcançar alguém, mesmo que essa pessoa esteja muito longe de você. Deus tem nos dado essa oportunidade. Deus tem nos usado para sermos efetivos na proclamação da palavra dele nesse momento. Não perca a fé, não perca a esperança de que logo tudo isso vai acabar. Certamente Deus tem inspirado homens e mulheres para encontrar uma cura para essa enfermidade, seja através de remédios, seja através de uma vacina, de um tratamento, o que seja. Deus tem nos ajudado, Deus tem falado conosco. Use esse momento para você se tornar mais íntimo da sua família. A gente tem sabido de algumas pessoas que, por não terem equilíbrio, acabam até mesmo tendo casos de violência dentro de casa. Não é o momento para isso. O momento é momento de tolerância, momento de se aproximar de Deus, momento de estar junto uns com os outros. De usarmos, por exemplo, a nossa rede social, ali, a mais próxima de nós, o WhatsApp, para compartilharmos palavras de amor uns com os outros. Nosso irmão Josimar, todos os dias, compartilha ali aquela devocional. E a gente pode orar juntos uns com os outros, né? Dessa forma. Mas compartilhar com outras pessoas também esse momento, mas também mandar mensagens uns para os outros nesse momento, nessa ferramenta que se chama WhatsApp. Mandar mensagem ali: oi irmão, tudo bem? Eu também preciso fazer isso, preciso utilizar isso. Não é uma repreensão, é um estímulo para que façamos isso, para que usemos o que nós temos em nossas mãos nesse momento para nos aproximarmos uns dos outros, do jeito que pudermos, mas também para nos aproximarmos uns dos outros, mas nos aproximarmos das outras pessoas. Então que Deus esteja abençoando você, sei que já está, mas que Ele abençoe você durante essa semana. Lembra de orar uns com os outros ali, com a sua família, de mãos dadas, abençoando, mas eu quero deixar a minha bênção para você e para a sua família. Que o amor do Pai, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com você nesse momento e conosco, que somos a Igreja do Senhor, que se reúne através desse instrumento, e com toda a igreja que se reúne ao redor do mundo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus encha você de esperança, de confiança, e que a palavra do Senhor esteja sempre no seu coração. Tenha uma boa semana.